Olha só que massa, ó. Se eu escolher aqui uma das opções, ó, ele já começa a gerar. Se eu quiser símbolo também, ó, basta selecionar. Agora a quantidade de caracteres, ó, você que escolhe. Se eu alterar aqui no rótulo, ele altera também. E se eu quiser, por exemplo, ó, que algum caractere especial específico não seja considerado aqui para gerar, eu posso, por exemplo, ó, escolher esses dois pontos aqui, ó. Eu quero que esse caractere seja uma exceção, então ele não vai gerar esse caractere mais, ó. O modelo 2, ó, é um pouco similar, só que aqui eu escolho a quantidade de caracteres que eu quero. Então vamos supor que eu quero 2 letras maiúsculas, 4 minúsculas e 4 números. Já gerou. E aí, show de bola, né? Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Iaco Melo e hoje eu vou mostrar para vocês como que eu crio um gerador de senhas no Power Apps. E antes da gente entender como que a gente vai fazer, eu tenho um rascunhozinho aqui, ó, que eu sempre faço antes de desenvolver qualquer aplicativo. Sempre quando eu tenho uma ideia, primeiro eu pesquiso referências, eu tento reproduzir uma e depois eu personalizo. E pesquisando no Google, eu achei esse cara aqui, o LastPass, achei bem bacana o layout dele. E o massa dele é que ele tem essas opções aqui, ó, para o usuário escolher qual tipo de caractere ele deseja que tenha na senha. E aí, para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai explorar esses caras aqui. Depois eu vou mostrar um método de personalização e em um outro momento a gente explora esses caras aqui. Eu já tô com o Power Apps aberto aqui, ó. Eu já montei o layoutzinho baseado na nossa referência, ó. Eu tenho um container central e dentro dele eu tenho um outro container, que é o container da senha, que vai exibir. E o segundo container interno é um container que contém os parâmetros das configurações dessa senha. A primeira coisa que a gente precisa configurar é o número de caracteres, ó. Eu já inseri aqui um rótulo de texto, está configurado como formato de número. E também tenho aqui um slider. Eu setei o máximo aqui como 30 e o mínimo como 1. Eu quero que, ao abrir o aplicativo pela primeira vez, já venha um default. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no App, vou vir na propriedade Fórmulas e vou criar uma expressão aqui, ó. Vou chamar ela de default num caracteres, igual a 12. Só que esse número eu preciso modificar ele, ó, no onStart, e vou gravar esse cara numa variável. Então, vou usar a função set, ó. Set var no caracteres, o meu próprio default lá que eu defini no fórmula, certo? E aí, ó, pra gente visualizar esse cara, eu vou colocar um rótulo de texto aqui. Vou jogar aqui minha var no caracteres, ó. Tá em branco, porque eu não executei o app ainda, ó. Eu vou executar. Beleza, ó. Beleza, agora eu preciso colocar esse padrão aqui, ó, esse default, nesses controles aqui, ó. Os dois vão alterar a mesma variável. Então, eu vou selecionar os dois controles juntos, vou vir na propriedade default, ó, e vou colocar o meu var no caracteres, ó. Só que eu preciso modificar também uma outra propriedade, ó. Primeiro eu vou vir aqui no slider, vou vir na propriedade onChange. Quando você modificar, eu quero que você faz um set na minha var num caracteres e o valor vai ser o self.value. Então, bora ver. Se modificar, atualizar a variável. Só que eu também preciso configurar esse cara. Se o usuário vir aqui e digitar, ele não está atualizando. Vou clicar aqui no txt, vou vir no onChange dele, ó, faz um set também, na var num caracteres. E aqui eu vou colocar o value, porque ele é uma entrada de texto, né? Self.text. Vou definir aqui como 20, ó. Show. E tem um outro detalhe também, que se o usuário vir aqui e definir o valor negativo, ó, eu queria que se ele digitasse um valor que não fosse permitido, voltasse para aquele default lá de 12. Vou vir no onChange desse cara aqui e vou fazer uma condição, ó. Se value self.text for menor ou igual a 0, então você vai resetar você mesmo. E também, set o número de caracteres, o nosso default. Ó. Caso contrário, você faz o set do num caracteres, o value do seu próprio valor. Se eu colocar aqui 0, ele volta para o 12. Vamos tentar atualizar um valor maior. Ele não deixa, ele vai para o máximo. Agora a gente precisa trazer os caracteres. Vamos olhar a nossa referência. Ele tem um menuzinho aqui de opções, ó, que eu posso selecionar letra maiúscula, letra minúscula, números e símbolos. Para a gente fazer isso, tem vários métodos, tá? Eu vou ensinar hoje para vocês o método utilizando a tabela ASCII. A tabela ASCII é uma tabela de codificação de caracteres americana. De acordo com o valor decimal aqui, ó, ele traz um caractere, ó, tá vendo? Ó, essa tabela ela vai do 0 até o 255, ó. Aqui dentro do Power Apps já tem uma função que já traz esses caracteres pra gente, ó. Vou colocar uma galeria. Aqui no items dela, eu vou fazer o seguinte, ó. Faz um sequence de 255. E aí, o início vai ser o 1, porque o 0 é null e a etapa é 1, ó. Agora, dentro da galeria, ó, eu vou ser um rótulo de texto, o thisItem.value. Na verdade, eu vou jogar a função que vai trazer o caractere, ó, que é a função char. Char thisItem.value. Então, olha só. O caractere 1,
até o 32, ó, são caracteres inválidos. Só que a gente não vai utilizar ela toda também. Agora o que a gente precisa fazer é isolar cada um desses caras. Se a gente vir aqui no gerador de senha, ó, referência, ele tem a opção de selecionar só as maiúsculas, minúsculas e os números. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou jogar um botão aqui para a gente separar esses caras. Vou colocar aqui números, maiúsculas, minúsculas e vou colocar um outro botão para os símbolos. Os números, cara, vou vir na propriedade select e vou jogar esse cara aqui, ó, faz um sequence. Eu tenho 10 números, né? Inicia no 0, etapa 1. Beleza. Só que desse jeito aqui, ele vai trazer em formato de número. E na verdade a gente quer o caractere em formato de texto. Então eu vou jogar um for all desse cara aqui, faz um text do velho. Mudou nada, né? Mas agora ele está tipado como texto. Agora a gente precisa descobrir como que a gente traz as maiúsculas, ó. Começa no caractere 65, ó, e vai até o 90. Vou vir aqui no botão das maiúsculas, faz um for all do sequence. Quantidade vai ser 90 menos 65 mais 1. O início vai ser o próprio 65. Etapa 1. Você vai fazer um char desse velho. Olha lá, ó, letra A até a letra Z, ó. Agora eu vou copiar esse cara aqui. As minúsculas começam no 97 e vão até a 122, ó. Então eu vou vir aqui no botão das minúsculas, vou colocar aquela expressão, aqui vai ser 122 menos 97, o início aqui é o próprio 97. Agora os símbolos, cara, os símbolos a gente tem um probleminha aqui, ó, porque os símbolos eles não estão de forma sequencial, ó. Se a gente for ver, ó, a nossa tabela ela começa com os caracteres válidos no 33 até o 47. Depois eu tenho outro intervalo de especial, ó. E aí depois vem uma sequência de letras. Eu tenho uma outra sequência de especial e depois tem uma outra sequência de letras, ó. O que acontece? A gente não vai conseguir capturar diretamente pelos números. Eu até posso fazer manualmente, né? Mas tem uma outra maneira mais inteligente. Eu posso fazer um filtro desses caras aqui. Só que pra gente fazer o filtro, primeiro eu preciso gravar todos esses caras aqui de cima em uma variável. Vou vir aqui no Formulas e vou criar aqui uma variável, que na verdade vai ficar pré-definida. Vou chamar aqui de NF números, NF de Named Formulas, para a gente saber de onde esse cara está sendo criado. Vou copiar aqui também as maiúsculas, ó, a expressão das maiúsculas, vou lá no Fórmula, NF maiúsculas, igual aquele cara que a gente fez lá, ó, e agora também com as minúsculas, ó, NF minúsculas, igual aquele cara lá, ó. Para a gente capturar os símbolos, ó, como eles estão em várias posições diferentes, a gente precisa entender uma teoriazinha aqui, ó. Eu tenho uma tabela ESC, que é a tabela completa, certo? Se eu tiver ela inteira e fazer um filtro removendo as maiúsculas, removendo os números e removendo as minúsculas, só vai sobrar os símbolos. E é exatamente isso que a gente vai fazer, ó. Vou vir aqui no Power Apps e vou fazer o seguinte, ó. Primeiro, ó, eu vou gravar numa variável com if a minha tabela completa ESC, ó. Os caracteres válidos começam no 33 e vão até os 126, ó. Ou seja, do 33 para baixo eu não preciso e do 127 para cima eu também não preciso. Então eu vou jogar aqui no variável underline table ask, dois pontos, o for all do sequence. Aqui eu vou jogar o 126 menos 33. Essa é a tabela completa, ó. A gente vê no nosso desenho, eu preciso filtrar as maiúsculas, números e minúsculas. Eu vou unir essas três aqui em uma só, para ficar simples o filtro, ó. Então eu vou jogar um outro if aqui, ó, underline outros. Aqui eu vou jogar a função table e eu vou unir a minha NF números, porque elas têm a mesma coluna, certo? Que é só o velho. Vou unir também as maiúsculas e vou unir também a NF minúsculas, ó. Aí agora é só a gente fazer a lógica, ó. Faz um filter da tabela ESC completa, onde aí eu vou jogar um not aqui, que eu preciso remover, certo? Se a gente vir aqui, eu preciso remover, então a lógica tem que ser inversa. Então faz um not onde o velho esteja dentro do underline outros, ó. Show de bola, ó lá, já filtrou. Agora o que eu preciso fazer é copiar isso aqui, ó, e jogar lá no Formulas. Então eu vou jogar aqui NF símbolos igual a esse cara aqui, ó. Beleza. O próximo passo é a gente colocar esse menuzinho de opções aqui, ó, separados. Como que a gente vai fazer isso, ó? Eu vou criar aqui uma outra tabela que vai ser a NF opções. E aí nela eu vou colocar o seguinte, ó. A primeira coluna vai ser o nome opção. Aqui eu vou colocar letras maiúsculas. E aqui eu vou jogar um cara chamado table. Eu vou criar uma coluna table. Quem que vai ser essa table?
vai ser a tabela NF maiúscula, ó. Já já a gente vai entender esse cara. Agora eu preciso fazer para os outros, ó. A sequência lá é minúscula, número e símbolo, certo? Então vamos colocar aqui, ó, letras minúsculas, a table NF minúsculas. Agora eu preciso também fazer para os números. Aqui vai ser números. Vou jogar minha table NF números e o próximo é os símbolos. Eu vou jogar minha NF símbolos, ó. Agora eu posso vir aqui, ó, na minha home, vou jogar uma galeria, beleza? Vou tirar essas larguras mínimas. Na verdade eu vou vir aqui em items, ó. E vou jogar a nossa NF opções. O tamanho do modelo, parent.height dividido por self.allItemsCount. Eu vou jogar aqui caixa de seleção. No texto da opção, eu vou jogar aqui o thisItem.nome opção. Eu vou vir aqui na propriedade onCheck, coleta para mim uma coleção com opções. Você vai coletar este item. Quando eu fizer o onCheck, remove da minha com opções quando o nome da opção for igual a thisItem.nome opção. Se eu selecionar letras maiúsculas e minúsculas, vamos jogar no botão aqui a minha call opções. Beleza, agora o que eu preciso fazer é desagrupar esse cara aqui por essa coluna. Eu vou fazer isso dentro desse botão gerar aqui mesmo. Ó. Primeiro eu vou jogar numa variável, table selecionado. Faz um group call opções. Por qual coluna? Coluna table. Vamos jogar aqui o table selecionado. Ó. Beleza, desagrupou. Agora o que eu preciso fazer é uma randomização de acordo com o número de caracteres que está aqui. Ó. Então eu vou jogar aqui um for all, faz um sequence da minha contagem de caracteres, que é a variável var nu caracteres, faz o index da minha table selecionado. Aí qual que é o índice? Aqui que eu vou jogar o randômico, eu vou jogar o range between. O intervalo inferior, o menor é sempre 1. O superior é um count rows. Vou fechar aqui o index. Aqui no caso eu quero trazer o ponto velho. Show, ó. Ele trouxe 20 linhas, na verdade 17, né? Que é o tamanho aqui da nossa senha. O que eu vou fazer? Eu vou jogar esse cara aqui, né? Um outro way. Faz um way, table senha. Vou jogar esse cara aqui, ó. Vamos fazer um count rows, só pra gente ver. É pra dar o mesmo número na nossa var num caractere, 17. O que eu preciso fazer agora é concatenar isso. Concatena pra mim a table senha. Eu vou concatenar a coluna velha e eu não quero nenhum separador. Então beleza, eu já tenho a minha senha. Só que agora eu preciso jogar ela dentro de uma variável. Define para mim no set a var senha como esse cara aqui, ó. Só que esse cara aqui pode acontecer algum erro para gerar esse número. Então eu vou jogar um if error. Se ele der erro, você define a variável como branco. Agora, para mim exibir a senha, eu vou clicar aqui, ó, na label de senha. Vou jogar aqui no padrão, ó, a minha var senha. Beleza, ó, gerou. Quando eu seleciono eles, ó, não acontece nada. Eu queria que ao interagir com esses caras aqui, ele apertasse o botãozinho de gerar, ó. Vou vir no onChange desse cara, ó, faz um select, o btn gerar senha. Aí eu vou copiar esse cara aqui, vou jogar no onChange de todo mundo, ó. Se mudar, aperta o botão também. Aqui, ó, na seleção, eu vou jogar tanto no onCheck, como também no onCheck. E aí agora, ó, se eu alterar aqui, ele altera a senha. Se eu modificar aqui, ele atualiza a senha. Se eu clicar aqui, selecionar, desselecionar, ele atualiza a senha também. E aí, show de bola, né? Uma ideia que eu tive, ó, foi criar uma regrinha de exceções. A ideia é eu digitar um número aqui, ó, e não aparecer na senha. Vamos fazer um teste, ó. Filtra a minha NF maiúsculas, onde o velho esteja dentro do meu txt except.text. Só que aqui tem que ser um not, né? Bora fechar o parênteses. Não é para aparecer o A, nem o B, nem o C, ó. Olha lá, só apareceu a partida dele, ó. Então eu vou copiar esse cara aqui, ó, e vou jogar lá no meu botão de geral. E a tabela que a gente tem que filtrar é o table selecionado aqui, ó, desagrupada, né? Então eu vou jogar o if aqui, filtro except. E aí eu vou jogar esse cara, ó, porque tem que ser o table. Na table senha, você não vai pegar mais a table de tudo que o cara selecionou, não. Você vai fazer o index aqui, ó, da filtro except. Não tá atualizando quando eu mexo aqui, ó. No onChange desse cara, você faz a seleção do btn gerar senha. Então agora qualquer caractere que eu colocar aqui, né, ele não vai trazer sendo especial ou não. Show de bola, né? Para copiar a senha, ó, eu vou vir aqui no botão de copiar e vou jogar a função copy. Copy var senha. E aí, manda a notificação para o usuário. Ou copiada com sucesso. Notification type success 2000 milissegundos. Salvar, copiar, show. E aí, cara, eu pensei, e se eu quiser fazer uma regra personalizada, né? Qual que seria a ideia? Eu quero escolher uma quantidade de números
de letras e de símbolos. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar uma galeria aqui, ó. Aqui eu quero criar o itens personalizado para essa galeria. Eu vou vir aqui no Formulas, ó. A gente já tem uma tabelinha lá que já tá meio pronta, né? Eu quero modificar ela. Vou copiar esse cara aqui, vou vir na minha galeria, aqui no items, eu vou jogar esse cara. Aqui eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que definir um default aqui, então vou colocar um default de, pode ser de 4. E vou repetir o default que precisa dos caras aqui também, ó. O tamanho do modelo vai ser o parent.page de widget do self.items count. Beleza, ó. Agora, aqui dentro eu quero jogar uma caixa de seleção. No texto, desitem.nome opção, certo? Agora o que eu quero fazer, ó, é trazer esses dois caras aqui, ó, txt número caractere seleção. Vou vir no modelo 2 e vou colar ele aqui dentro. Aqui o default desses caras, ó, vai ser o desitem.default. Na verdade, cara, eu vou tirar esse slider daqui, que o comprimento nosso aqui vai ser diferente, né? A gente vai ter que fazer uma soma aqui da quantidade de caracteres da galeria. Esse cara aqui, ó, ele só não pode ser negativo, né? No change dele, se velho de cell.touch for menor ou igual a zero, você vai dar um reset em cell. Daí ele vai voltar pro padrão de 4, certo? E aí esse cara aqui, eu vou chamar ele de txt quantidade caracteres. O default desse cara aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Se o checkbox estiver selecionado, então você deixa o default, senão você fica em branco. E aí eu vou copiar essa regra aqui e vou colocar aqui no modo de exibição. Ó. O display mode vai ser o seguinte, se estiver marcado, então você libera para o cara digitar, senão você vai colocar desativado. Então vamos testar. Ó. Beleza, só que agora ó, eu preciso gerar a minha senha. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um botão aqui, oculta, botão, eu vou ocultar ele, vou chamar ele aqui btn modelo 1. E aí eu vou copiar esse cara aqui que tá no gerar senha, eu vou colocar aqui no modelo 1, certo? Beleza, agora eu vou inserir um novo botão, vou chamar ele aqui de btn modelo 2. E vou ocultar ele também. E no gerar senha, ó, se o menu tipo estiver selecionado for igual a 1, então seleciona btn modelo 1. Se não, seleciona o btn modelo 2. Opa, aqui falta fechar um parênteses também. Já tá funcionando. No modelo 2, aqui a gente vai ter que criar a regra do modelo 2. Nesse outro contorno aqui, cara, eu vou deixar centralizado e vou jogar uma label de texto para representar o nosso número de caracteres. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. O número de caracteres, cara, tem que ser a soma desses caras aqui que estão selecionados. Ó. Eu vou fazer uma soma, igual modelo 2, ponto. All items tem que ser o valor desse cara aqui, ó. Vai ser o velho do txt, quantidade de caracteres, ponto text. Agora a gente precisa trazer as exceções, né? Como aqui no modelo 1, ó, eu vou copiar essas exceções aqui. E aqui no modelo 2, ó, vou colar esse cara aqui, ó. Aqui no txt except 2. O btn modelo 1, vou copiar esse cara. Vou colocar aqui no btn 2, ó. E agora a gente precisa atualizar o onChange desses caras aqui para apertar o botão do modelo 2, certo? Então eu vou vir aqui no uncheck, ó, o onChange desse cara aqui. Na verdade pode ser o btn gerar senha, né? Dei errado. Que é só deixar o btn novo. E aí uma coisa que a gente tem que fazer, ó. Quando eu seleciono esse menu aqui, eu tenho que gerar uma senha de novo. No change, eu vou dar o select do btn gerar só. O uncheck desse cara aqui, ó. Agora a gente precisa gerar a nossa senha, né? Na verdade, a gente não pode coletar esse cara aqui mais não. Então eu vou tirar esse default e também, ó, no uncheck, deixa ele selecionando aí. Na verdade, a gente não pode trabalhar mais com a coleção, que a gente vai ter que iterar no que está selecionado aqui, ó. O botão aqui já tá chorando, né? O que que acontece? Agora, como a gente está selecionando na galeria, eu preciso capturar a quantidade de caracteres que está aqui, ó. Então a lógica que estava aqui, ela não funciona mais. Então o que que a gente vai fazer agora, ó? Vamos apagar a metade desses caras aqui. Meu table selecionado, ó, agora na verdade, aqui eu vou ter que fazer um filtro da galeria, ó. Filtra a minha gal modelo 2, ponto, all items, onde o checkbox opção ponto velho, que aí ele vai trazer pra gente, ó, só os que estão selecionados, ó. Se a gente renderizar aqui, ó, vamos ver o que ele mandou pra nós, ó. Tem o item selecionado, né? Como selecionar
funcionar. Agora vamos lá no nosso botão, ó. A gente precisa fazer aquele filtro das exceções, né? Eu vou jogar o if aqui de novo, ó. O if. Vou fazer o nosso filtro except. Faz um for all da minha underline table selecionado. Aqui eu já quero trazer a quantidade também, ó. Então eu vou criar uma coluna. Vou abrir chave, chamar quantidade. A quantidade vai ser o velho desse cara aqui, ó, que é o txt, quantidade de caracteres, ponto text. Aqui eu vou criar uma coluna chamada table, só que aqui a gente tem que filtrar aquela tabelinha interna lá. Filter da minha table e not. Dentro daquela table tem a coluna velho, né, que é o caractere. Então, onde o velho esteja no meu txt except 2.text. Vou fechar esse cara para jogar o filtro except aqui, ó. Ver o que ele está renderizando. Na verdade, a gente não vai enxergar, né? Porque o filtro ele tá aqui interno. Agora eu preciso trazer os caracteres, ó. Eu preciso fazer o outro for all aqui. Então, eu vou jogar o if aqui de novo, ó. Table caracteres. Faz um for all desse filtro except aí. E aí eu tenho que fazer um outro for all aqui, ó. Eu preciso fazer uma iteração para cada uma dessas quantidades, certo? Então eu vou jogar um sequence da minha coluna quantidade, ó, que a gente criou aqui. Faz um sequence da minha quantidade interno lá. E aí aqui, ó, você vai fazer o index daquela tabelinha interna. O index vai ser dessa coluna aqui que a gente criou, a própria table, certo? E eu vou fazer o range between. O range vai ser entre 1 e o máximo é o count rows da minha própria table, que é aquela tabelinha interna já filtrada. Vou fechar aqui, vou fechar o range between. Vou fechar o index, que eu vou trazer o ponto value. Vou fechar o for all, e aí eu vou fechar as chaves, 2 pontos. Eu vou fazer um group desse cara aqui, table caracteres. Eu vou fazer um group daquela coluna velho. Beleza, agora eu tenho a tabela. Então, eu vou jogar aqui um set já da minha var senha. Group, eu vou fazer um concat desse ungroup. Concat vai ser da coluna velha e o separador nenhum. Então, eu vou fechar, ó. Agora vamos clicar em gerar senha. Ó, já tá obedecendo agora a quantidade de caracteres. Já vamos inserir 4 números também. Beleza? Só que o que acontece? Tá vendo que ele tá concatenando? Seguindo aqui um depois do outro, ó, certinho? E se eu quiser dar uma bagunçada nesse cara? Aqui no var senha, eu preciso fazer o shuffle, que é bagunçar a ordem nesse desagrupamento aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Ó? Shuffle nesse cara aqui, ó. Só isso. Pronto, agora ele bagunçou. E aí? Show de bola, né? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal e até a próxima.